Bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa oportunidade, bendizer a Deus pela vida de todos os inscritos no canal Rascunho DBD. Chegamos aí a 249 inscritos. A intenção nossa aqui não é ganhar inscrito, a intenção é ajudar aqueles que necessitam de apoio, de ajuda, de alguns pontos pormenores da nossa lição, que é proposta pela revista que estudamos, revista da CPAD. Glorificamos a Deus aí pela vida dos nossos professores. Estamos chegando aí ao final da revista, lição de número 12, a lição que estaremos aprendendo hoje, lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem, é a temática da lição de hoje, e ela está inserida, os textos bases, em Jó capítulo 38, verso de 1 a 4, Jó capítulo 39, verso de 1 a 6, e Jó capítulo 40, versículo de número 15, 18 e 24, de 15 a 18 e 24, e Jó 41, quando vamos ver no versículo de 1 a 3, certo? E nós vamos trabalhar aí as questões de que Deus colocou a Jó, de que Deus queria tratar com Jó. Foram 4 pessoas que falaram com Jó, dos amigos de Jó, cada um na sua proposta, enfim. E nós vamos, na última lição, na lição de número 13, eu pretendo fazer um resumo geral aqui no canal da Rascunho DBD da lição que estudamos nesse quarto trimestre, terceiro, como está escrito aqui, lição do terceiro trimestre, por causa da pandemia, todos sabem, não vou explicar mais aqui, em detrimento de que todo mundo já sabe, mas nós consideramos como quarto trimestre, ok? Então eu espero poder ajudar você mais uma vez, e vamos para a aula. Canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira, e você está no nosso canal. Se você gostar, você deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as próximas notificações. Assim que postarmos vídeo no canal, o YouTube direciona ele diretamente para você. Deus abençoe. Vamos para a aula. Para começar, irmãos, o texto proposto aqui vai indicar agora que quem vai falar com Jó é o melhor amigo de Jó. Houve Elifaz, Bildade, Eliú, Zofar. Esses homens, eles trouxeram os seus pensamentos. Podemos ver que eles não consideraram a situação de Jó, e agora todos eles falaram, e agora chegou a vez de Deus falar, o melhor amigo de Jó. Então podemos também entender que, assim como aprendemos que existe a realidade de Satanás, existe também a realidade de Deus, obviamente, ok? Então Deus é em todos os sentidos. Deus é bom, é justo, é santo, é maravilhoso, Deus não folga com a injustiça. E somos sabedor que o primeiro a começar a falar foi Elifaz, depois Bildade, depois Jofar e depois Eliú, E agora o melhor amigo vai falar. Ele ficou o tempo todo ouvindo. Jó, por vezes, devido às suas aflições na carne, por vezes podemos observar que Jó lamentou. A partir do capítulo 3, Jó começa a fazer lamentos. Se eu tivesse na pele de Jó também não seria diferente, qualquer um de nós, seres humanos, hoje, vendo a história, você vê alguém, não, mas porque Jó isso, Jó aquilo, meu irmão, se qualquer um de nós estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, ok? Porque ele estava sofrendo na carne mesmo, propriamente dito, tá bom?
Muito bem, isto posto, essas preliminares, vamos ao texto bíblico. Então, o melhor amigo de Jó, ele começa a falar. Ele vai trabalhar aí, ele vai fazer a Jó muitas perguntas. Deus responde a Jó com perguntas, não é? Foram cerca de 66 perguntas nos 4 capítulos propostos. No capítulo 38 até o capítulo 42, foram cerca de 66 perguntas de Deus a Jó. Claro que toda pergunta já tinha resposta. Jó já estava entendendo o que Deus estava perguntando, né? Então Deus começa a fazer-lhe pergunta sobre a natureza celeste, sobre a botânica, sobre a biologia, a zoologia no caso, sobre os animais, sobre os mistérios da natureza, né? E sobre todo esse amaranhado de criação que Jó não estava entendendo. Na verdade, por que ele estava passando aquilo? A intenção de Deus, propriamente dita no texto, é desconfigurar a ideia de Satanás. Porque quando vimos no início da lição e no início do livro de Jó, que Satanás cunhou Jó, falou com Deus e cunhou Jó uma situação que não era verdade. Ou seja, Jó também adora a ti porque tu deu tudo a ele. Ou seja, como que Jó estivesse adorando a Deus pelas coisas que Deus deu. Jó adorava a Deus pelo que Deus é. Isso, mesmo em meio à luta, Jó demonstrou isso, né? Jó demonstrou isso. Então a ideia de Deus era destronar, mais uma vez, desconfigurar, desmontar a ideia de Satanás, porque destruir, não é? A ideia de Satanás, envergonhar o mundo mental fútil dos inimigos de Jó, dos amigos, ou melhor, de Jó, que vinham trazendo coisas fúteis e começou a criar fatores mirabolantes, nem Jó entendia, a maior parte das vezes, e saía como acusação, né? E também ele veio mostrar para Satanás que o destruidor, quem operou a destruição, suposta destruição, foi Satanás. Conforme Deus disse, tira tudo, só não tira a vida. Deus fez, permitiu. E agora, dentro da vontade soberana, ele vem, fala com Jó, e na lição de número 13 nós vamos estudar, não vou antecipar aqui, mas nós vamos estudar como Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele mesmo deu liberdade para que fosse tirado. Ok? E assim sucessivamente. Então, mostra que Deus é soberano, Deus é criador, Deus é santo, Deus é justo, e ele não folga com a injustiça. Ele deu tudo, ele havia permitido. Então vamos lá, como Deus criou todo o mundo, ele vai dizer assim, no capítulo 38, versículo 1, diz assim: Então o Senhor Jeová respondeu a Jó, desde o rendemoinho, ele disse: quem é este que escurece o meu conselho, né, com palavras sem sabedoria? Versículo 3: Agora cinge os teus lombos como homem, pois te perguntarei e tu me responderás. Pronto. Né? Extingar a Deus não é bom. Né? Clamar, buscar, perguntar, mas tentar colocar Deus no lugar que ele não está e nem jamais vai estar, é difícil. Aí Deus começa perguntando a Jó sobre os fundamentos da terra. O versículo 4 diz assim: Onde estava quando eu lançava o fundamento da terra? Fez-me saber se tens conhecimento? Né? Fez-me saber se tem conhecimento. Aí o que ocorre? Versículo 5. Quem determinou as suas medidas e quem esses sabes? E se os sabes? Quem ou quem sentenciou sobre ela o cordel? Versículo 6. E que foram assentados seus fundamentos, ou quem colocou as pedras fundamental? Deus trabalha dentro da proposta dos fundamentos da terra, ou seja, o grande universo. Onde estava tu? Deus pergunta. Não é? Deus define aqui que a criação é evidência de seu poder, da soberania, ou seja, a terra é evidência disso tudo. No versículo 4, conforme lemos aqui até o versículo 8,
versículo 7, Deus começa a falar sobre a terra, sobre o mar, sobre o sol. Não é? Pode ver que no versículo de número 8, não é? Conforme está aqui, Deus começa a falar assim: ou quem represou o mar, cujas portas, quando ele sai do seu ventre. Deus começa a trabalhar toda a proposta aqui. Quando eu pus as nuvens, versículo 9, como vestidos, e as densas trevas como fraldas. Meu Deus. Então Deus começa a trabalhar com Jó a proposta, a criação do grande universo. Onde estava tu? Né? Deus perguntou. Onde estava tu? No versículo 7 ele fala das estrelas, no versículo 8 ele fala sobre o mar, no versículo 9 ele dá sequência, né? E aí no versículo 12 Deus começa a falar sobre de onde vem a luz e as trevas. Deus começa a falar sobre o sol, né? Sobre as trevas. Ele diz assim: tu achaste a alvorada, pois os teus dias começaram? Revelaste a alva do seu lugar. Versículo 13: para que eu pudesse circuncidar os confins da terra, e os ímpios fossem sacudidos por ela. Versículo 14 do capítulo 38. Então ela muda de espaço como barro debaixo do sinete, como um vestido. Deus começa a trabalhar. Versículo 15, ele fala sobre a luz. Ele vai dizer assim, ó: e a luz é retirada dos perversos, e o seu braço é ameaçador e quebrantado. Então Deus começa a trabalhar sobre a região tenebrosa da morte, né? Sobre esse fator aí, sobre a luz e as trevas. Então todos esses fatores que vivemos hoje, Deus começou a trazer a Jó aquela situação de como o universo era formado, e que tudo aquilo era necessário que passasse aí a questão do universo, e não tinha como fugir daquilo. Então Deus havia apresentado, estava falando isso tudo com Jó, para mostrar que o destruidor de Jó não foi ele, foi o diabo. Ele estava se apresentando agora porque ele disse: eu tenho a solução para ti, vou te dar tudo, né? E o texto vai prosseguir. O texto vai prosseguir, e quando vamos ver, ele no versículo 22 em diante, ele começa a falar sobre os mistérios da neve, da chuva, do sol, do vento, que ninguém consegue prescrutar isso. Aí ele vai falar sobre os mistérios do orvalho, sobre a chuva e do gelo, né? Aquelas chuvas pedrificadas, né? E assim sucessivamente. Deus, ele começa na segunda parte, ele fala dos mundos animais, do mundo dos animais, né? Conforme eu já disse aqui. Então toda essa proposta que Deus trouxe a Jó, Deus estava trazendo agora, se revelando, de forma que ele inquiria: onde estavas tu? Não é? Então esse conceito de revelação, trazer um pouquinho da etimologia da palavra, do conceito revelação, não é? Deixa eu pegar aqui a revista. Esse conceito revelação, dentro do seu conteúdo, a língua portuguesa, né, o vocábulo galan é o mesmo que descobrir, é usado com o significado de desnudar ou revelar-se. Essa frase vai aparecer no Gênesis capítulo 35, verso 7. Né? A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, vai traduzir o vocábulo como passagem citada por Epifane, o que significa manifestação, aparição ou revelação. Né? No grego emprega a palavra apocalipsis, que dá com o sentido de revelar, tirar o véu ou desvendar. Né? Então era isso que, conforme está em Lucas capítulo 2, verso 32. Entendeu? Então, em seu aspecto geral, a revelação sempre estará alterada aí, atrelada aos conceitos de manifestar, tornar claro, tirar o véu, dar a conhecer, conforme Romanos capítulo de número 16. Romanos capítulo 16, verso de número 25. Né? Então, quando Deus chega e se revela ao homem, ele se revela por meio de tirar o véu. Então, com tudo que conhecemos sobre Deus, foi ele quem revelou aos homens. Tudo que conhecemos sobre Deus. Não é? Que as pessoas trabalham com a existência de um ser. Deus é.
é diferente de existir. Deus é. Ponto. Então, quando nós trabalhamos que Deus é, nós vamos entender a proposta de Deus para Jó, né? Que todo agora fala o seu melhor amigo, né? Então, conforme eu disse no início aí do vídeo, né? Então, Deus, ele se revelou aqui um ser pessoal. Ele faz a revelação de um Deus pessoal, de um ser pessoal. Um Deus que tem voz, um Deus que fala, um Deus que tem apontamentos e que não se esquece de nada, não é? Ele trabalha com a proposta da sua manifestação. Ele diz que está presente, certo? Quando ele fala da terra, da criação, de tudo que ele tratou, ele diz: eu estou presente do universo, onde estava tu? Não é? Então a proposta de Deus para esta visão que Jó tinha, na verdade, Jó estava aguardando a restauração, se formos olhar no seu contexto geral. Mas se espiritualiza Jó. Eu estava falando um dia desse que o povo espiritualiza Jó. Jó não é Deus. Pode ver que a maior parte das pessoas tinha o conceito de que Jó não reclamou, Jó não falou nada, já ficou... Pode ver, as mensagens eram muito comuns. Essa lição veio quebrar tudo isso. Parabéns aí ao pastor José Gonçalves, que escreveu esse material e deu aí vazão para estudos vastos sobre o livro de Jó. Não é? Todos os 42 capítulos nos ensinam muito. Não é? Então, a CPAD trouxe um assunto assim excepcional, né? Nos dá aí um cabedal de conhecimento, de aprendizado, curiosidades bíblicas, que é respondida pelo próprio Deus, né? Voltamos aqui à nossa lição. Então, o primeiro tópico fala da revelação de um Deus pessoal, que Deus tem voz, que é a poderosa manifestação de Deus, que Deus está presente, né? E assim sucessivamente. O segundo tópico da nossa lição revela a sabedoria de Deus, fala de um Deus sábio, né? Ele fala de toda a mecânica celeste, de toda a dinâmica da vida, de toda a dinâmica da criação, entendeu? Então Deus é um Deus técnico. Vamos dizer que ele apresenta toda a forma técnica de como ele criou, de como ele fez e como está ainda. Não é? Mesmo que os homens devastam tudo, mas como está. E ele está no controle de tudo. Certo? Existem muitas fraseologias, frases de efeito e tal, mas a realidade é o que vemos, é o que temos, é o que apalpamos, não é? Isso vemos e temos, vivemos, convivemos com o agir de Deus constantemente, não é? Vivemos numa época de pandemia, onde as pessoas, uns têm medo, outros enfrentam, outros acham que não têm, mas o problema existe e Deus não está ausente disso, Deus está vendo tudo. Mesmo alguém e agindo, por que não? Agindo, né? Tem irmãos nossos, pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família. Aí tem a questão política, que os políticos aí querem tirar cada um a casquinha e tal. Não é o nosso caso aqui, mas Deus pontuou a Jó tudo. Enquanto seus amigos estavam tentando acusar, Deus chega e diz: é a vez de eu falar, eu vou pontuar. O problema está aqui, 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 aqui. Aqui foi feito assim, aqui foi criado assim, aqui foi trabalhado assim. E muito contundente, muito assim, não requer palavras, né? Esse aí é chamado de design inteligente, né? Conforme está aqui na nossa revista. Vejamos a revelação de um Deus sábio. Deus convida Jó, né, a contemplar o universo e vê-lo como funciona. No capítulo 38 todinho, né? Estou com a Bíblia aberta aqui, capítulo 38 todinho. Deus pega o mapa, né, o mapa do universo e diz: olha, aqui funciona assim, está tudo no seu lugar, nada mudou, certo? Nada mudou. Mesmo que alguém queira, pense, imagine, mas nada mudou, está tudo no seu lugar. Aí há uma mecânica aí que age dentro dos fenômenos naturais, de forma que garanta aí sua perfeita relevância ou regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento é harmônico. Seu funcionamento é harmônico, trabalham tudo em sincronia, não é? Sincronizando tudo certinho, sem travar nada, tudo rodando direitinho. Politicamente, as problemáticas que os homens criam, os homens que criam.
a religiosidade, as tradições, os homens que criam, mas Deus fez tudo, Deus fez tudo perfeito e viu que era muito bom, e tudo que é perfeito continua funcionando perfeitamente, porque o regente disso tudo chama-se Baruch Hashem, ou Deus conforme conhecemos. Chama-se Deus, Ele que rege tudo, entendeu? Mesmo que alguém não acredite, no problema exclusivamente seu, mas Deus rege tudo, conhece tudo. Então ele fala sobre a mecânica da vida. Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Né? Se formos ver no capítulo 38 e o capítulo 39, os três primeiros capítulos, os três primeiros capítulos, não, capítulo 38, 39 e 40, nós vamos entender tudo isso, ok? Onde Deus vai trabalhar com a criação, conforme eu já disse, com todo o mecanismo de cada coisa no seu lugar, cada coisa vivendo o seu espaço, estando no seu espaço. Então não haveria necessidade de tanta imaginações de Jó, de morrer, querer morrer. Não, Deus havia permitido. Observaste tu, meu servo Jó, né? E aí o diabo, Satanás, veio, e ele disse, então fará tudo, só não tira a vida. Pronto. E ele tirou as coisas que Satanás achava que Jó se prendia pelas coisas. E isso ficou, Deus veio, desconfigurou. Conforme eu disse, a ideia de Deus era desconfigurar o próprio destruidor de Jó, suposto destruidor de Jó, que era o diabo, né? E assim sucessivamente. Então, a terceira parte da nossa lição, terceiro tópico, vai dizer assim: a revelação de Deus, a revelação de um Deus justo, poderoso e justo, ou justo e poderoso. Então, o Behemoth e o Leviatã, que se encontra no capítulo 40 e 41, dá referência às grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza, né, indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Então ele estava dentro de uma tipologia, mostrando para Jó, assim como esses animais são poderosos, né, eu sou muito mais, foi eu que criei eles, foi eu que permiti que eles viessem à tona. Né? Então eu sou o regente, eu cuido disso tudo. É tanto que cuido que eu sei onde está, mostrou o mapa. É como que abrir o mapa e mostrar para Jó. Meu Deus. Né? É um negócio assim exuberante. Né? Eu considero as revistas da CPAD, eu estudo desde 1987, mas considero essa revista, essa lição, uma das melhores que eu já tive. E olha que eu tenho toda a coleção. E algumas outras que eu peguei do meu sogro, numa época que fizemos uma gincana, naquele tempo no campo de Gandu. Né? Eu era líder da mocidade daquela congregação, da congregação de Cocom, que hoje é campo. Vai aqui um abraço para o pastor Antônio Sansão, Deus abençoe o senhor. Né? E foi onde eu nasci na fé, e dali a gente já praticamente nasceu trabalhando para Jesus. E eu me lembro muito bem de que fizemos uma gincana, e a gente tinha que correr atrás de literaturas antigas, né? E eu consegui achar as primeiras revistas, enfim, e da escola dominical. Daquele de diante me alavancou a estudar, que eu não paro mais, né? Graças a Deus. Enquanto tiver vida, estaremos aqui para aprender e tiver como ensinar também, tá certo? Deus abençoe, vamos para frente. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, Deus descortinou a Jó o mapa de toda a criação, o que ele estava apresentando. Ele revela a natureza, né? A revelação aí que ele apresenta é a revelação não verbal, a primeira revelação, né? Como ele apresenta a criação, revela não apenas a existência de tudo isso, né? Mas o poder, a soberania, a bondade dele para com os homens, né? Deus aí, o salmista disse, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista estava cantando aquilo no Salmo 19. Não é? Então Paulo vai apresentar isso em Romanos como poder, por quanto que Deus depois de a conhecer, nele se manifestar, porque não lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então todos nós temos conhecimento disso,
Deus não, Deus deixou as claras. O negócio é que é a preguiça do homem de cuidar do seu antropocentrismo, de cuidar do seu ego, e acaba trazendo esse prejuízo. No versículo 39, eu quero trazer aqui o versículo 39. Deus faz de novo as perguntas a Jó, né, sobre os mistérios. Ele vai falar sobre a zoologia, né, e o objetivo aí também é de envergonhar Satanás, né, como que está sendo aí julgado, entendeu? Ele vai apontar as cabras e a corça. Veja o versículo 1, diz assim: sabes o tempo quando as cabras parem, apreciaste as dores do parto da corça, né? Contastes os meses que cumprem, os sabes o tempo que não hão de partir. Versículo 3: elas se curvam e dão à luz, e as suas crias, e lançam de si o seu fruto. Versículo 4: e as suas crias crescem robusta e em campo aberto, e partem-se e não se voltam. Partem e já não voltam, melhor. Ou seja, eu consigo cuidar delas. Elas têm mãe, elas foram nascidas ali, mas elas partem para viver a sua vida no campo aberto, tipo, sem proteção, aparentemente, né? Os outros bichos ferozes vão comer e tal. Quando a gente vamos trabalhar a questão estamos em escola secular, vamos aprender sobre isso, sobre cadeia alimentar e etc, né? E Deus diz: eu coloco, eles vão a campo aberto, né? Aí Deus vai falar sobre os jumentos monteis, os selvagens, no caso. Ele diz assim, ó, versículo 5: quem deu a liberdade ao jumento selvagem? Ou a quem soltou as suas ataduras? Versículo 6: o qual lhe destinei o deserto como morada, e a terra salgada como seu lugar de viver. Eles escarnecem do tumulto da cidade, e não ouve os gritos dos condutores, certo? Então, porque Deus estava trabalhou com Jó aí toda a situação da natureza. Observe que ele está dizendo: eu cuido de tudo. Aí ele vai dizer: o búfalo do homem não domesticado e não nascido de novo. Então ele vai falar: o búfalo quebrará, ou quererá de servir. Quererá te servir. Uma pergunta: o búfalo quererá te servir ou ficará preso no seu estábulo? Ou seja, não, o búfalo não se oferece, o animal não se oferece para servir ao homem. Você tem que domesticá-lo, colocar ali. Então veja que Deus cuida de tudo, e o homem tem suas dificuldades, precisa aprender, precisa sentar, precisa prospectar, precisa buscar razões para viver nesse mundo animal, né? E assim sucessivamente. Existem escolas, faculdades que estudam e ensinam sobre isso, né? E assim sucessivamente. Profissões, etc. Deus vai falar sobre a virtudes, Deus vai falar sobre os cavalos, Deus vai falar sobre o falcão. O falcão apresenta tipo de falsidade, de falso, né? Deus vai falar sobre a águia, um tipo do homem original. Quando Deus fala sobre o cavalo, ele fala sobre o tipo do homem precipitado. Quando Deus fala sobre a virtude, ele fala sobre do tipo da mulher vaidosa, não é? E assim sucessivamente. Então, no capítulo 40, 30 minutos de vídeo é muito pouco, não dá para exaurir tudo que temos aqui sobre o governo do justo. Deus manda Jó no capítulo 40, verso 7, Deus manda Jó tomar o lugar dele. Tu quer ficar no meu lugar? Deus estava dizendo. Vamos completar aqui. No capítulo 40, Deus mostra o seu trabalho como Deus. Mostra a Jó o seu trabalho como Deus. E desafia a fazer algo daquilo que ele fez todos os dias. Então é complicado, né? Não tem como, né? Então, dentro desse contexto, nós podemos observar que Deus vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor Jeová e disse: é sábio contender com o Onipotente? Aquele que pergunta como com Deus responde a isso. É sábio contender com o Onipotente? Aquele que argumenta com Deus responde a isso.
né? Então aí Jó se humilha diante de Deus, ele começa a fazer a retórica dele, a, apresentar a eles como fazia a oração deles, diríamos assim. Então Jó prosseguiu aí, Jó dizendo: Senhor, Jeová, eis que eu sou vil, e quem te responderia? Eu ponho a minha mão na minha boca, ou seja, eu não tenho o que falar. Tu és o Senhor, tu és grande, enfim. Jó apresenta aí todo esse fator de santidade de Deus. Ele estava diante de alguém, do seu melhor amigo, de alguém que estava contestando, estava dizendo para ele: quem és tu, com propriedade, com razão. Então Jó, se eu me calo, né? Eu me calo, né? Aí nós vamos ver Deus falando com ele, conforme o texto aqui na lição, deixa eu ver, no capítulo 40, versículo de número 15, né? Ele vai dizer: contempla agora o hipopótamo, uma criatura como tu, come erva como um boi, eis que a sua força não está nos seus lombos, e o seu vigor nos seus músculos, do seu ventre. Endurece a cauda como um cedro, e os tendões da sua coxa estão entrelaçados. O versículo de número 18 diz assim: e os seus ossos são fortes como tubos de bronze, e as suas costelas como barras. Deus começou a apresentar a Jó toda essa tipologia da grandeza de Deus. Jó, Deus apresenta a ele toda essa grandeza de como ele é. E ele criou esses animais que ele diz: criado como tu. Ele é como tu, não é que Jó era hipopótamo, é que ele foi criado também. O hipopótamo, assim como Jó, foi criado também, assim como nós podemos dizer, né? Então o hipopótamo era um tipo de Satanás, era um servo do juízo de Deus, estava a serviço de Deus, né? Então já apresenta uma tipologia muito contundente. Quando Deus fala do redemoinho no capítulo 6, então o Senhor, no versículo 6 do capítulo 40, ele diz: então o Senhor Jeová respondeu a Jó desde o redemoinho, dizendo: cinge os teus lombos como um homem, que te perguntarei e tu me responderás. Irás invalidar o meu juízo? Queres que me condenar para se justificar? Então Deus começa a falar com Jó. Aquilo ali, Deus desafia Jó a fazer o trabalho de Deus e executar o que Deus sentencia. Não tinha como. Não tem como, né? Então, dentro dessa proposta, quando Deus fala do redemoinho, podemos ver dentro de uma tipologia que é o mover das rodas do trono, como isso acontecia. É muito forte o texto é contundente, né? No capítulo 41, para finalizar, o versículo de 1 a 3, né, Deus começa a apresentar aí as razões pelas quais criou o Leviatã, por exemplo. Poderá pescar o Leviatã, que era um monstro marinho, né, com um anzol, ou amarrarás a sua língua com uma corda. Meu Deus, Deus pegou forte, né? É o Senhor. Então o Leviatã será intocável. Poderás manter-lhe uma corda de junco no nariz, com um gancho furarás as suas queixadas. Então, o acaso ele te fará muitas súplicas, ou te falará com temas e palavras? Então Deus começou a trabalhar sobre toda essa proposta dura, né, o argumento duro de Deus para Jó, porque ele estava precisando daquele ajuste, né? Ele estava precisando daqueles ajustes, e eu louvo a Deus porque é um aprendizado assim para a vida, né? Para a vida. E assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, irmãos, podemos ver que a revelação de Deus apresentada para nós outros é um negócio sublime. Então, Deus fala no seu terceiro tópico, ele vai falar da revelação. Esse Leviatã, esses animais fortes, apresenta aí também a justiça de Deus, né? E a forma que ele tanto é poderoso. Deus abençoe a todos. Espero poder ter te ajudado. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando quando Deus restaura
o justo, que é a última lição. E também estarei fazendo um, um resumo das nossas lições que tivemos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.